Capítulo 190. Na mansão do Duque Nigan, no salão de dança. Disfarçado de Barão Gramir, Quilangus ficou casualmente atrás do corrimão no corredor sinuoso do segundo andar, segurando um copo de vinho vermelho sangue a urmir. Ele observava as pessoas na pista de dança, apreciando a vista das mulheres glamourosamente vestidas. No entanto, não havia desejo em seus olhos, eles estavam tão calmos quanto um lago congelado. Pelo canto dos olhos, ele olhou de relance para o candelabro pendurado e para o Duque Nigan, que estava próximo, olhando as belas figuras que passavam. O Duque usava um uniforme da marinha bem passado com fitas vermelhas presas às medalhas nos ombros. Ele preferia usar seu uniforme militar em ocasiões formais, em memória de suas décadas de ilustre serviço nas Forças Armadas. Porém, ele havia ganhado muito peso desde então. Seus olhos cinzentos, outrora nítidos, estavam turvos e cheios de desejo. No entanto, ele havia cuidado bem de si, pois as rugas nos cantos dos olhos, lábios e testa não eram muito visíveis, e seu cabelo preto ainda era espesso e exuberante. Este era Palas Nigan, o atual Duque Nigan, o principal defensor do Partido Conservador, o irmão do primeiro-ministro Ageside, um dos homens mais ricos e poderosos do reino Loen. Ao mesmo tempo, ele também era a razão pela qual Quilangus havia se infiltrado em Bäcklund. Só de pensar em assassinar uma figura tão importante me faz tremer de emoção. Quilangus desviou o olhar e fechou os olhos. Ele estava disposto a aceitar a comissão porque havia sido oferecido um preço bastante atraente, e também porque Quilangus gostava de aventuras e de enfrentar desafios difíceis. Se esse assassinato for bem-sucedido, minha fama se espalhará pelos continentes Norte e Sul, colocando-me acima dos 4 reis, e eu receberei uma carta que contém o mistério de Deus que o imperador Roseli criou. Quilangus suprimiu sua antecipação e abaixou a cabeça para examinar sua mão esquerda. A fome furtiva havia se tornado transparente. Era impossível saber a olho nu ou mesmo por contato que o Barão Gramir estava usando uma luva. Este é um item tão mágico. Se não fosse por isso, sequência 6 como eu não teria alcançado o posto de almirante pirata. Pensamentos passaram por sua mente quando surtos de arrependimento surgiram. Em seus anos como pirata, ele havia visto e interagido com muitos Beyonders. Entre eles estavam membros da Ordem Aurora, que gostavam de se aventurar nos confins do Mar Sônia. Por isso, ele sabia que a fome furtiva ainda era bastante diferente de um verdadeiro pastor. Em primeiro lugar, a velocidade da troca de estados era muito lenta, sendo necessário pelo menos um segundo, sendo que um verdadeiro pastor poderia mudar instantaneamente. Em segundo lugar, a alma controlada só podia usar de 1 a 3 habilidades de quando estava viva. Quanto a quais habilidades poderiam ser usadas e quão poderosas elas eram, dependia de sorte, mas por outro lado, um verdadeiro pastor poderia decidir as 3 habilidades. Eles não tinham que jogar como se estivessem em um cassino. Por fim, a fome furtiva só podia ter 5 almas ao mesmo tempo, enquanto um pastor podia ter 7. É claro, ambos tinham a mesma restrição. Eles só podiam controlar uma alma de cada vez, e só podiam usar os poderes Beyonder correspondentes, além de seus próprios poderes Beyonder. Se quisessem substituir uma das almas por uma nova alma, o procedimento seria irreversível. Quilangus passou por 7 ou 8 anos de adaptação e finalmente se acomodou com 5 almas. Suas habilidades se complementavam e tornavam seu dono bastante aterrorizante. Por causa dos constantes ajustes e experimentações que fez ao longo dos anos, surgiram rumores entre os piratas alegando que o contra-almirante Furacão era onipotente. Durante a ardente música de dança, Quilangus ensaiou em sua mente as ações subsequentes que executaria.
Ele suspirou, arrependido em seu coração. É uma pena que eu não tenha encontrado a viajante nestes últimos dias. Caso contrário, eu não precisaria me preocupar com nada hoje à noite. Se ele tivesse capturado a mulher que provavelmente era uma viajante, Quilangus não hesitaria em alimentar uma das 5 almas que estavam pastando para a fome furtiva. Para ele, a habilidade de um viajante era inestimável. Quilangus deu uma olhada no enorme lustre de cristal pendurado no teto e decidiu não esperar mais. A alma que ele controlava atualmente tinha apenas uma habilidade, que era mudar sua aparência, não possuindo poder para lutar contra outros Beyonders. No entanto, a capacidade de transformação ainda era bastante útil, e Quilangus não estava disposto a substituí-la por outra durante todo esse tempo. O bom era que, independentemente de qual alma controlasse, Quilangus ainda poderia usar seus próprios poderes Beyonder de um abençoados pelo vento ao mesmo tempo. Finalmente, ele agiu como se seu olhar estivesse fixado na figura curvilínea da esposa de um nobre antes que mudasse seu foco para o Duque Negan e todos os cavalheiros ao seu redor. Duque Negan é um fiel seguidor do Senhor das Tempestades, e é uma figura-chave na influência que a Igreja do Senhor das Tempestades exerce sobre a política. Deve haver um Beyonder da Igreja do Senhor das Tempestades ao seu lado, protegendo-o. Embora a família Negan não seja uma família milenar antiga, ele é um dos homens mais ricos e poderosos do reino. Ele definitivamente procurou fórmulas de poções de sequência em segredo ou contratou Beyonders, pensou Quilangus. Ele mentalmente eliminou os cavalheiros que eram nobres ou oficiais antes de fixar os olhos no homem que estava constantemente ao lado do Duque Negan. O homem tinha cabelos castanhos, olhos azuis e usava um smoking preto. Ele estava bastante sério, vigiando seus arredores. Quilangus assentiu indiscernivelmente e pressionou levemente sua mão direita. Uoshi! Uma súbita rajada de vento varreu a área acima da pista de dança, apagando as velas do candelabro. No momento entre a luz e a escuridão, enquanto a atenção de todos era desviada, algumas lâminas de vento disfarçadas entre as rajadas de vento cortaram, no mesmo local, uma corrente de metal que segurava o lustre de cristal. Craque! Com um barulho estridente, o enorme lustre de cristal despencou direto na pista de dança, fazendo um barulho alto, e as pessoas gritaram de surpresa. Fragmentos de detritos voaram, ferindo convidados e os fazendo gritar de dor e medo. O salão escuro ficou subitamente cheio de oportunidades. A luva de Quilangus se contorceu e mudou, condensando-se em uma superfície dourada. Sua expressão era imponente e, podendo ver através da escuridão, ele fixou o olhar no homem ao lado do Duque Negan. De repente, os olhos de Quilangus brilharam como um raio. O Beyonder, encarregado de proteger o Duque Negan, soltou um grito trágico e caiu no chão, segurando sua cabeça. Ele rolou e se debateu. Com um swash, a figura de Quilangus atravessou a escuridão e atacou o Duque Negan. No entanto, no fundo de seus olhos refletia seu alvo, que não mostrava sinais de pânico. Ele estava bastante confiante. A figura rechonchuda do Duque Negan permaneceu ereta no lugar, observando o assassino como se estivesse o menosprezando. Ele levantou a mão direita e a empurrou, murmurando em antigo Hermes. Aprisionar. Em silêncio, Quilangus de repente parou, ele foi cercado por uma parede transparente, algo que o envolveu como um líquido pegajoso, fazendo parecer um inseto em âmbar ou um prisioneiro na prisão. O líder dos nobres do Partido Conservador, o herdeiro do Duque Palas Negan, era um Beyonder, e um Beyonder bastante poderoso. O Duque Negan falou em voz baixa novamente, e acenou com a mão direita. Chicotear. Pá, pá. Quilangus parecia estar sendo chicoteado por um chicote disforme.
Suas roupas foram rasgadas pelas chicotadas, e sua pele foi dilacerada, revelando osso branco. Então, Duke Negan se inclinou para a frente e apertou o punho, declarando de maneira imponente: morte. Pá! Seu braço se moveu deixando imagens posteriores enquanto batia na cabeça de Quilangos. Seu punho atingiu a cabeça do alvo de uma maneira inevitável. Caixa! A cabeça de Quilangos quebrou, mas o ambiente também se estilhaçou. Duke Negan permaneceu em pé onde estava. Era somente um sonho. Não se sabia quando, mas o almirante pirata havia mudado de habilidade e entrado no estado de pesadelo. Ao contrário de um pesadelo comum, ele ainda podia mover seu corpo depois de arrastar as pessoas para um sonho. Quilangos apareceu furtivamente atrás do Duke Negan, e seu olhar frio se fixou no Duke. Envolto em ventos de alta velocidade em espiral, seu punho direito perfurou o colete do alvo como uma lâmina afiada. Uoshi! Em meio ao uivo do vento, o punho direito de Quilangos perfurou através do corpo de Duke Negan e através de seu coração. Mas a figura do Duke Negan rapidamente se tornou transparente, como uma alma que havia sido convocada. Depois que a figura quase sem forma se dissipou, Duke Negan apareceu diante da porta francesa do outro lado do corredor sinuoso, o avaliando com um esgar. Outro Beyonder. Eles se prepararam antecipadamente? Para fazer uma emboscada para mim? Como é possível? Embora Quilangos não estivesse disposto a aceitar esse fato, ele lidou com isso com calma. A luva em sua mão esquerda se contorceu e assumiu a forma de escamas douradas escuras. Suas íris ficaram pálidas e tornaram-se verticais. Então, uma onda disforme se estendeu por todas as direções. Damas e cavalheiros foram jogados em um estado de medo incontrolável de uma só vez, deixando seus esconderijos e correndo sem rumo. A cena se tornou caótica. Os Beyonders não se atreveram a agir de forma imprudente, pois estavam preocupados com a possibilidade de ferir seus parentes e amigos. Aproveitando a oportunidade, Quilangos correu rapidamente enquanto furacões giravam ao seu redor. Ele destruiu uma das portas da sala de descanso antes de quebrar uma janela. Em meio ao som de estilhaçamento, ele saltou para fora e voou para longe da mansão de Duke Negan com a ajuda do vento. No momento em que pousou, Quilangos correu imediatamente em direção a uma floresta à sua frente. Era um jardim municipal, uma rota de fuga que ele havia descoberto há um tempo. Depois de afastar seus perseguidores, ele poderia mudar sua aparência e se misturar à enorme população de Backlund, de mais de 5 milhões de pessoas. Esse também foi o motivo pela qual ele se atreveu a aceitar uma missão tão difícil. Depois de um tempo, surgiu um forte vento na direção da mansão de Duke Negan. O cardeal da Igreja do Senhor das Tempestades, o arcebispo de Backlund, o feiticeiro de Deus, Ace-Snake, trouxe alguns punidores a mandato e voou em direção à mansão. Ele não pôde informar os outros Beyonders a tempo. Alger foi um dos membros que havia chegado com o arcebispo Ace. No entanto, ele estava de mau humor porque viu as janelas quebradas e os outros Beyonders correndo para fora da mansão. Isso significava que o contra-almirante Furacão Quilangos havia escapado. Ponto.